A obediência é uma marca do cristão. Bom dia, graça e paz. A gente continua o nosso devocional aqui, baseado em Filipenses. Olha, vamos ler primeiro, Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está dizendo que eles obedeceram a ele. Isso é muito interessante porque hoje, sinônimo de ser espertão é não se submeter a ninguém. Mas isso é coisa de adolescente, gente. De adolescente inseguro, que está firmando a sua identidade, que não se sente seguro de si mesmo e por isso precisa o tempo todo, para se afirmar, ele precisa dizer que, olha, eu não preciso me submeter a ti, eu sou homem já. Isso é coisa justamente de gente imatura. Não é coisa de gente madura. A insubmissão essas pessoas parecem com ar de espertas, podem ter 40, 50 anos, mas estão agindo como adolescentes. A submissão, ela é a grande marca do cristão. Você nota que, inúmeras vezes, nós somos retratados como ovelhas. Ovelha é o animal mais dócil que existe, mais submisso, mais maleável, mais apto a ser guiado. Essa é a ideia. Eu sei, há muitos e muitos pastores por aí, líderes, que se utilizam da autoridade para oprimir, e a gente sabe disso. E a gente deve correr dessas pessoas. Mas mesmo um bom pai, mesmo um bom pastor, eles falham. E não é pouco. E por isso, a submissão é um elemento fundamental na nossa caminhada cristã. Quando penso nisso, eu me lembro, em primeiro lugar, de Jesus. 30 anos de Jesus foram resumidos em apenas um evento. Em tudo, Jesus era submisso aos seus pais. Lembra aquele dia que eles foram ao templo, Maria, em uma caravana, foi embora, não notou que Jesus havia ficado para trás. E então Maria, quando se dá conta, ela volta até Jesus, volta ao templo, encontra Jesus ali. E Jesus diz, não sabia que convinha que eu ficasse na casa de meu pai? O que tudo indica que Jesus está dizendo para ela o seguinte: sabe Samuel, que bem pequenininho já morava no templo? Então aqui é o meu lugar, eu tenho que ficar aqui. Mas a mãe disse não, você vai embora comigo. Aí diz o texto assim, em tudo lhes era submisso. Peraí, se o Filho de Deus teve que ser submisso, imagine nós. É uma loucura total. Uma loucura total, acharmos que não precisamos ser submissos. Outra história que eu lembro quando a gente fala desse tema é de Moisés. Lembra de Moisés quando ele era novo? Ele foi lá tentando salvar o seu povo, ele acabou matando uma pessoa. Depois disso ele vai para o deserto, fica lá, com 40 anos, fica até os 80. Quando Deus vai o chamar para resgatar Israel, diz o texto que Moisés fala assim, não, eu não dou conta, eu não sei falar. Mas Hebreus declara que Moisés ele era poderoso em palavras. Ou seja, quando novo, Moisés era poderoso em palavras. Mas agora, ou seja, com 40 anos ele era poderoso em palavras, ele havia sido formado nas melhores faculdades da época, confiante, cheio de autoridade, sabia falar, não prestou para nada. Aí ele foi para o deserto, estava velho, imagine o rosto, a pele talvez já consumida pelo sol. E Moisés, agora velho, ele não sabe mais falar, a autoestima dele está lá no buraco. Agora ele está bem, para Deus. Agora que ele fala, eu não sei falar. Isso retrata o cristão. Isso retrata o cristão. O cristão é uma pessoa quebrantada. Ó, eu tenho uma pregação aqui sobre isso, coloca lá o homem quebrantado, alguma coisa assim, na série de Êxodo. Coloca Êxodo quebrantado, Rodrigo Mocelin no YouTube, você vai achar. Como que isso é fundamental? Temos esse coração obediente, quebrantado, disposto a servir. Jesus, ele falou, olha, entre os governantes, são os poderosos governam e tal. Entre vocês não vai ser assim.
o maior será aquele que mais vai servir. Então, é isso que eu e você devemos nos lembrar na nossa casa, na nossa igreja. Devemos, não é um coração que a gente não pode questionar nada, que a gente engole qualquer coisa, que a gente aceita heresia, maus tratos e por aí vai. Não, não é isso. Mas nós lidamos com pessoas e tanto nossos pais, o marido, o pastor, são pessoas falhas. E, e nós devemos ter um coração quebrantado, disposto a servir a nossa casa, disposto a servir a nossa igreja, onde Deus nos colocou. Isso é fundamental. Ao invés de o tempo todo ficar encontrando erro e tal, não. Aqui diz o texto que eles eram obedientes a Paulo, que eles tinham um coração para servir. Obviamente, Paulo também tinha um coração para servir. Não deve ser mútuo isso. Tanto os pastores, os pais, os maridos servirem, mas aqueles que se submetem também. Aqueles que se submetem também. Mesmo porque, muitas vezes, seja o pai, o marido, o pastor, eles precisam tomar direções. E é impossível agradar todo mundo. É simplesmente impossível. E há inúmeras coisas, inúmeras decisões, que, para falar a verdade, ninguém sabe qual é o certo. Eu mesmo, inúmeras vezes, como pai, como pastor, tomei decisões e que eu falei, puxa, eu não tenho certeza absoluta que isso aqui é o melhor. Mas eu preciso tomar uma decisão. E essa é uma questão, porque aquele que não é líder, ele não precisa tomar decisão. Ele só precisa ficar ali. Ele será conduzido. Mas os líderes não têm essa prerrogativa de não tomarem decisão. Eles precisam tomar decisão. Até o ato de não tomar a decisão é uma decisão. Por exemplo, os nazistas estão chegando, a gente vai embora ou vai ficar aqui? Não sei, não sei, não sei, não sei. E ele está decidindo ficar ali. Na sua indecisão, ele está decidindo ficar ali. E inúmeras vezes ninguém tem certeza. E por isso é necessário que a gente tenha esse coração de servo, tanto na nossa igreja, na nossa casa, os nossos filhos, que eles tenham um coração para servir a nossa casa. Na nossa igreja, na nossa casa, onde nós estivermos, até no nosso trabalho, ter essa disposição de contribuir, de servir. Esse é o preceito cristão. Inúmeras vezes as pessoas estão tentando entender por que as coisas não acontecem na vida delas. Pode ter a ver com isso, porque não estão obedecendo às autoridades superiores que Deus colocou sobre elas. Não têm um coração com um desejo realmente de servir. Estão o tempo todo encontrando falhas, estão o tempo todo tentando arranjar uma desculpa para criticar o líder, para aí então eles acharem que eles não precisam se submeter. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Meu pai falou de uma maneira incorreta, pronto, agora eu posso pirar o cabeção. É o que muitas vezes as pessoas fazem. Portanto, olha o que Paulo está dizendo. Vocês, filipenses, vocês foram obedientes quando eu estava aí e agora muito mais. Então, se existe uma marca de um cristão, é que ele é submisso, ele luta contra a sua carne. Começando a semana bem, hein? Vamos agradecer a Deus por essa semana. Senhor, obrigado por mais uma semana, mais um dia que começa, que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos conduza, livre-nos de todo o mal, abençoa o nosso trabalho e dá-nos esse coração obediente, assim como o Teu Filho Jesus teve, Pai. Dá-nos, ó Pai, que sejamos submissos assim como Jesus Cristo foi. Ensina-nos a sermos quebrantados, quebrante-nos, ó Pai, a cada dia, e abençoe nossa semana, nosso trabalho, tudo aquilo que nós colocarmos à mão, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.